Sejam muito bem-vindos, meus caros, e um dos melhores amigos de António Costa, Pedro Sánchez, diz que em Espanha, neste momento, precisam de 200 e tal mil imigrantes anuais, 250 mil imigrantes anuais. Só se esqueceu foi de vos dizer que nos últimos 6 anos permitiu 350 mil chegadas ilegais à Espanha. E, portanto, vamos ver aqui um bocadinho esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto e sobre a legitimidade ou não de Pedro Sánchez de falar sobre este tema. Ora, como eu dizia, Sánchez abre mais as portas da Espanha, apesar das 350 mil chegadas ilegais em 6 anos. O primeiro-ministro espanhol diz que o país precisa de mais 250 mil imigrantes trabalhistas para todos os anos para sustentar o seu estado de bem-estar social. Portanto, é a semelhança do que diz, por exemplo, como é que se chama o senhor? Miguel Sousa Tavares, por exemplo, também diz com muita frequência que nós precisamos de mais de 100 mil imigrantes e que precisamos de muita gente. No entanto, estas pessoas não percebem, ou talvez até percebam e se estejam a borrifar, que estão a advogar uma substituição populacional completa, porque em Portugal, por exemplo, tivemos no ano passado, se não me falha a memória, 80 mil nascimentos e tivemos mais de 100 mil, 200 mil entradas de imigrantes, ou 200 mil e quase 300 mil, uma coisa assim do género, entre 200 e 300 mil imigrantes, mas só tivemos 80 mil nascimentos. Mais as pessoas que morrem em Portugal, mais as pessoas, os jovens nomeadamente, que estão 1/3 fora do país e que também saem mais ou menos a esse ritmo. No ano passado tivemos 75 mil jovens que saíram do país. Portanto, ao ritmo que nascem portugueses, e já nem são todos portugueses, porque acabam por nascer, também os imigrantes vêm para cá ter filhos, alguns deles em turismo de saúde, mas ao mesmo ritmo dos nascimentos temos a saída de jovens de Portugal. E, portanto, há uma substituição populacional em curso que está a ser ignorada neste momento, ou melhor, que está a ser planeada e por isso não estou muito preocupados com o seu resultado, porque isto é planeado desde o início, e continuamos com esta situação e dizem-nos que precisamos de mais não sei quantos mil imigrantes, e a pergunta que deveria ficar na cabeça de cada um de vós é: porque é que o país é cada vez mais desejável para imigrantes de terceiro mundo, mas é cada vez menos desejável para jovens portugueses formados? Não sei, fica a pergunta no ar e depois analisem os fatores e expliquem-me porquê. Talvez sejam, alguns da esquerda dirão que os portugueses não querem trabalhar. Eu gostava de saber o que é que os portugueses vão fazer para outros países, mas enfim. Desde que Pedro Sánchez chegou ao poder em junho de 2018, a Espanha enfrenta uma crise migratória sem precedentes. Os números oficiais revelam que até 5 de março de 2025, 348 mil imigrantes ilegais entraram no país, de acordo com os últimos dados e do Comissariado-Geral da Imigração e das Fronteiras. Embora este número seja preocupante, ainda é mais alarmante a possibilidade de que muitas chegadas adicionais possam ter escapado ao controlo oficial, aumentando significativamente o total. A ascensão do atual governo socialista marcou um ponto de viragem, digamos assim, significativo. Só no segundo trimestre de 2018, sob a administração de Sánchez, a Espanha recebeu 53 mil imigrantes ilegais, representando quase 82% do total anual. Nos anos subsequentes, os números seguiram uma perigosa tendência ascendente. Sabem qual é que é o problema? É que neste momento o Vox andam em bulhas internas, como se costuma dizer, andam em conflitos internos. E como o Vox neste momento não se consegue unir para apresentar uma solução ao país, temos Pedro Sánchez, que é um dos melhores amigos de António Costa, com este tipo de políticas e ainda a ser governante em Espanha. Portanto, se o Vox conseguisse apresentar uma solução política e deixassem os conflitos internos, eventualmente poderiam ser mais bem-sucedidos e deixavam de oscilar nos resultados que têm nas eleições. Assim torna-se um bocadinho difícil, parece-me. Torna-se sinceramente difícil. Em 2019, as entradas ilegais totalizaram 32 mil, com notável dispersão por diferentes partes do território nacional, da Península Ibérica às Ilhas Canárias, incluindo Ceuta e Melilla. No entanto, em 2020, a pandemia global do Covid-19, a situação começou a demonstrar um crescimento alarmante. Apesar dos bloqueios globais e restrições de saúde, 41 mil pessoas entraram ilegalmente na Espanha, com mais de 23 mil a chegar apenas pelas Ilhas Canárias, transformando o arquipélago no epicentro da crise da imigração espanhola. E, portanto, isto piorou, isto continua a piorar e tem aqui uma reportagem até bastante completa sobre este tema. Eu vou deixar o link na descrição, mas Pedro Sánchez era um dos melhores amigos de António Costa e continua a ser. Inclusive, acho que foi lá Luís Montenegro e o Pedro Sánchez até dizia que gostava mais do António Costa e, portanto, tinham ali uma amizade de unha e carne, como se costuma dizer. Portanto, era de uma amizade espetacular
e, curiosamente, destruíram os dois o país que geriram, não deixa de ser curioso. Com a diferença de que António Costa conseguiu ser promovido depois de destruir o país e Pedro Sánchez ainda não conseguiu ser promovido, também ainda está em atividade, no seu governo, mas Pedro Sánchez ainda não conseguiu ser promovido. Portanto, nós pelo menos ficámos com o socialista mais competente politicamente, que é, bom, destruiu o país, mas conseguiu ainda assim ser aumentado e, portanto, apresentou a demissão numa altura em que ia buscar a sua reforma de ouro para a presidência do Conselho Europeu. E, portanto, basicamente era isto, meus caros. Isto é a Espanha, está aqui ao lado, e não pensem que através do espaço Schengen ou de regras fronteiriças completamente levianas não receberemos muitos dos problemas que estão a chegar agora à Espanha. Entram pelas Ilhas Canárias e estamos aqui em fronteira com a Espanha, portanto as pessoas brevemente podem entrar com muita facilidade, e à semelhança de nós sermos uma porta de entrada, parece que Espanha também começa a ser. E, portanto, basicamente era isto, meus caros. A Europa precisa de controlos fronteiriços muito mais rígidos, precisa de leis de nacionalidade sérias, em vez de chamarmos novos portugueses a pessoas que não sabem dizer uma palavra em português, que não têm nada a ver connosco e que, aliás, até os nomes são notavelmente não portugueses, digamos assim. E, portanto, eu acho que vamos precisar de ter medidas duras no âmbito da imigração, medidas corajosas que não vão agradar ao mainstream, mas para a defesa da nação portuguesa e para a defesa de outras nações a nível europeu, vamos precisar de medidas rígidas, algumas delas, talvez nem todas, mas algumas delas pouco populares, e vamos precisar de coragem política e precisar também do retorno da masculinidade aos nossos líderes, porque neste momento temos líderes que até têm um fracasso do ponto de vista da masculinidade, e eu acho que a masculinidade é algo desejável e não é algo tóxico como é apregoado por aí. Eu acho que a masculinidade nunca pode ser excessiva. Um homem que queira defender a sua família, o seu país, a sua nação, não é um homem que possa gostar demais do seu país, que possa gostar demais da sua família. Eu acho que pode haver a perversão da masculinidade, e eu acho que a esquerda tem promovido muito essa mesma perversão. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só gostem deste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.